Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Diálogos da Montanha. Peço ao bom Deus que te abençoe neste momento, que o Espírito Santo abra o teu coração e te conduza interiormente para mais perto de Deus. Hoje nós queremos começar com um caminho muito especial. Quero iniciar com vocês a meditação de uma obra que eu gosto muito e que de certa forma mudou minha vida. História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. A proposta aqui não é ser um curso propriamente dito, embora possa se prestar minimamente a trazer algumas chaves de leitura. Também não é um estudo dirigido, técnico, acadêmico, embora eventualmente possamos explicar algum trecho, algum detalhe do livro. Queremos fazer algo mais profundo. Queremos te ajudar a rezar o livro, a rezar com o livro. Chamaremos essa série de Caminho de Confiança e Amor. Caminharemos lentamente pelas palavras de Teresinha, deixando que sua experiência ilumine a nossa própria vida, a nossa própria história. Se você quiser acompanhar conosco essa caminhada com Teresinha, pretendemos lançar um novo episódio toda semana, se assim o Senhor Deus nos permitir. A proposta é lermos um capítulo por semana. E você pode acompanhar conosco fazendo a leitura em qualquer edição que você tenha em mãos. Vale pegar emprestado, vale baixar na internet, o que for. Mas leia, reze conosco, medite. Se você nunca leu esse livro, se você nunca leu História de uma Alma, ou não conhece nada da vida de Santa Teresinha, eu te recomendo fortemente a ler os textos introdutórios que geralmente vêm nas edições, onde se fala um pouco da história familiar dela, do contexto da época, de como as coisas aconteceram após a morte de Teresinha e como a sua obra ganhou os 5 continentes. Talvez até um dia gravemos um programa só sobre isso. Mas hoje nossa proposta é outra. Então, para introduzir nossa conversa, gostaria de tratar um pouco da obra que iremos trabalhar propriamente dita. Numa noite de inverno de janeiro de 1895, lá no Carmelo de Lisieux, na França, Santa Teresinha, então a irmã Teresinha do Menino Jesus, recordava tempos passados com as suas 2 irmãs de sangue mesmo, Paulina, que era a madrinha de Jesus, e Maria, que era a irmã Maria do Sagrado Coração. Talvez a ocasião fosse a celebração do 23º aniversário de Teresinha, que aconteceu no dia 2 de janeiro. Talvez. Seja qual for a ocasião, Teresinha encantou tanto suas irmãs, contando histórias de sua infância, que Maria disse a Paulina, que era a prioresa, madre, que pena que não tenhamos tudo isso por escrito. Paulina pensou e ela conta que, em seguida, ela disse: eu não poderia pedir nada melhor, respondi. Então, voltando-me para a irmã Teresa, que ria do que tomava por uma brincadeira, eu disse: ordeno que escrevas todas as tuas lembranças de infância. Paulina, ela disse essas palavras em tom de brincadeira, mas Teresinha as levou a sério. No janeiro do ano seguinte, Teresa apresentou a Paulina um caderno contendo suas recordações de infância. Ela não as escreveu para o público em geral, mas apenas para os olhos de suas irmãs de sangue.
ou pelo menos assim eu achava. Felizmente, porém, essas recordações foram publicadas e deram a conhecer essa grande santa, esse grande farol nesses tempos difíceis que vivemos. O que estava contido nesse caderno tornou-se os 8 primeiros capítulos do que chamamos de manuscrito A. Os 8 primeiros capítulos de um dos maiores testemunhos espirituais de todos os tempos. A história de uma alma. Teresinha começou a registrar suas reflexões pouco depois que Paulina lhe deu essa ordem, né? Talvez naquela mesma noite, embora haja razões para crer que ela tenha começado a tarefa no final de janeiro, mas o que eu gostaria que tivéssemos em mente é que Teresinha não trabalhou a partir de um plano, nem voltou para reescrever o que havia dito. Uma vez escrito, está escrito. Ela não voltava atrás, ela não saía corrigindo o texto. Nossa, isso aqui eu errei, essa vírgula que ficou para trás. Não. Com apenas pequenos intervalos de tempo para trabalhar, ela colocou no papel as lembranças que lhe vinham à mente. Se lermos atentamente, e eu espero que o façamos, que leiamos atentamente a História de uma Alma, nós seremos capazes de perceber o processo interior da mente de Teresinha em funcionamento. Assim como numa conversa, o assunto passa imperceptivelmente de um tema a outro, quando as ideias são despertadas na mente das pessoas que estão conversando, dos interlocutores, assim também acontecia com os pensamentos de Teresinha enquanto ela escrevia. Por exemplo, Teresinha começa sua obra contando que rezou diante da estátua de Maria, que deu tantas provas de predileção maternal à nossa família, escreve ela. A palavra predileção, algumas traduções também colocam como preferência, despertou nela o pensamento que segue no parágrafo seguinte. Perguntei-me por muito tempo por que Deus tem predileções, porque Deus tem preferências, porque todas as almas não recebem a mesma quantidade de graças. A perplexidade de Teresinha diante dos caminhos misteriosos da providência encontra uma resposta no parágrafo seguinte. Jesus dignou-se ensinar-me esse mistério. Colocou diante de mim o livro da natureza. Compreendi que todas as flores que ele criou são belas, que o esplendor da rosa e a brancura do lírio não tiram o perfume da pequena violeta, nem a encantadora simplicidade da margarida. Não devemos aqui, meus irmãos, interpretar essa ligação de pensamentos presente em História de uma Alma como um mero processo de associação livre. Trata-se antes, meus queridos ouvintes, de uma espécie de fluxo de consciência guiado pela mente de Deus. Deus age interiormente em nós, nos diria Santo Agostinho, onde nenhum homem tem controle sobre o que entrará em seus pensamentos. Teresinha estava profundamente sintonizada com essa orientação interior do Espírito de Deus. Ela escreve: nunca o ouvi falar, mas sinto que Ele está dentro de mim a cada momento. Ele me guia e me inspira no que devo dizer e fazer. A razão pela qual História de uma Alma toca tão profundamente o coração de incontáveis pessoas ao longo dos anos, ao longo do planeta, é que nasceu da sabedoria de Deus. São João da Cruz escreve a respeito da pregação, o que também se aplica à palavra escrita, que quanto melhor a vida do pregador, mais abundante será o fruto, pois o Espírito vivo
acende o fogo. Mas quando esse espírito falta, o proveito é pequeno, por mais sublime que seja o estilo e a doutrina. Embora seja verdade que um bom estilo, gestos, doutrina elevada e palavras bem escolhidas produzem mais efeitos quando acompanhadas desse bom espírito, sem ele, o sermão comunica pouca ou nenhuma devoção à vontade, mesmo que seja agradável aos sentidos e ao intelecto. Bom, História de uma Alma, ela tem o poder de inflamar a devoção na vontade, porque a pena de Teresinha foi guiada pelo Espírito vivo de Deus. Portanto, não deve ser lida apenas para adquirir informações sobre a vida de Teresinha ou mesmo para compreender melhor sua doutrina espiritual. Isso seria muito raso, muito pouco. A riqueza do texto, ela comunica muito mais do que isso. Embora esses objetivos também sejam importantes, né? Ignorar a vida de Teresinha e o ensinamento pode distorcer sua mensagem, mas eles não devem ser um fim em si mesmos. Senão, eles se tornam um pouco vazios, se aquilo não se conecta de uma forma espiritual em nosso interior. Mais ou menos vamos adquirindo muitas informações, mas aquilo não gera um eco interior. Então é preciso ter esse cuidado. Já diria Pascal, cuidado com o conhecimento que não termina no amor. Então, meus queridos, por tudo isso que conversamos, que apresento essa proposta acerca do livro História de uma Alma. Poderíamos até chamar o que faremos de estudo, mas empregando a palavra estudo não no sentido acadêmico, técnico, mas para indicar um processo meditativo. Assim como São João da Cruz escreve que as estrofes de seu poema Cântico Espiritual foram compostas com um certo ardente amor de Deus e, portanto, não podem ser compreendidas a menos que sejam lidas com a mesma simplicidade do espírito de conhecimento e amor que contém, o mesmo vale para a História de uma Alma. Ela deve ser lida como foi escrita, com atenção às inspirações interiores do Espírito de Deus. E é com essa atenção que desejamos seguir com nossa leitura. Para a nossa próxima meditação, começaremos então fazendo a leitura do que a grande maioria das obras traz como capítulo 1. Leia, medite, reze conosco. Nos vemos em nosso próximo encontro. Caminhemos, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.